numa casa espírita e temos nesta noite um tema interessante também para discorrermos a respeito, que é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dar de graça o que de graça receber. Nós estamos numa casa espírita. Aqui é um ponto de encontro, onde muitos vêm buscar, e os trabalhadores também vêm buscar, o amparo celestial, o apoio às dificuldades que nos alcançam na vida material, mas estão ligadas a aspectos espirituais da vida de um modo geral. Então é importante nós percebermos essa ligação que há entre a vida material e a nossa ligação com o mundo espiritual, de onde nós viemos. E a nossa conscientização, a nossa educação a respeito desses temas, ela vai nos dando base para levarmos a nossa vida material com confiança na bondade de Deus, na sabedoria divina que nos preparou para estarmos aqui reunidos, cada um segundo a sua obra realizada no tempo. Então é importante que nós tomemos consciência disso e percebamos que nós temos a ver com a casa espírita. Um lugar onde se fala em amor, se fala em bondade, se fala em esperança, em fé, em harmonia, se fala em Jesus. Se fala sobre a doutrina de Jesus, o Evangelho, que foi colocado para nós dentro da casa espírita mais modernamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque houve um momento para a natureza, um momento para a vida, em que havia um povo melhor preparado para receber os ensinamentos de Jesus. E Jesus veio entre eles e trouxe para nós os seus exemplos. E deixou para nós textos que chegaram através de escritores que foram companheiros de Jesus, ou supostos companheiros de Jesus. Então nós temos no Evangelho 4 formas que foram escolhidas como coerentes e que são aceitas dentro do seu aspecto moral e também material, contando a história de Jesus. E lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado em uma obra que vem lá do Livro dos Espíritos, originado, montado com base nas perguntas de Allan Kardec, e depois organizado em termos de aspectos morais, sobre temas envolvendo o Evangelho. Coisas ligadas à vida espiritual, mas que tem a ver com a vida na Terra, onde nós temos então que perceber esse Evangelho nos encaminhando, nos conduzindo, para que nós possamos chegar à perfeição. E o nosso tema, dar de graça, está ligado à caridade. Está ligado à ação, tanto do ponto de vista físico, quanto material. Então, tomemos consciência para que nós possamos cada vez mais ver que a caridade pode nos amparar o tempo todo, porque é a chamada lei de amor, lei de justiça divina. É uma das leis fundamentais da vida. Nós temos alguns temas que nós podemos abordar com vocês. Então, por exemplo, a faculdade de curar os doentes. Na casa espírita, muitas pessoas buscam essa cura, principalmente em casos como depressão, loucura, não é? A possessão espiritual. Então são situações difíceis que nós precisamos trabalhar, perceber, e quando nos alcança, vamos ser auxiliados. Onde vamos encontrar apoio, segurança, para que nós possamos ser conduzidos de maneira a sairmos daquela crise e ficarmos dominadores, ficarmos senhores da situação e podermos passar à frente as nossas experiências. Então, por exemplo, essa faculdade de curar os doentes, de expulsar os espíritos que são menos felizes, vamos colocar assim, na vida, porque nós precisamos perceber que existe a vida material a qual nós pertencemos, estamos encarnados. Mas na sabedoria divina não é possível que nós consigamos nos avançarmos tanto intelectualmente, tanto moralmente, que nos cheguemos à perfeição, que cheguemos ao estado de anjos. Então é necessário que nós passemos por várias encarnações de acordo com as necessidades de cada um, da necessidade coletiva ao grupo que pertencemos de alguma forma, seja na família material, seja na família espiritual. Então nós temos que ter essa percepção e nos localizarmos e vermos que tudo muito natural, muito simples. Então essa ideia de curarmos em relação à questão espiritual é importante para que nós saibamos distinguir o que é físico, o que é de natureza física, o que é de natureza espiritual. Que implicações têm os problemas espirituais em nossa vida? E quem faz essas curas? Então, há espíritos que têm condição, manipulando elementos que a doutrina espírita ensina, chamados fluidos, de trabalhar, nos ajudar, nos equilibrar, né, trazer consolo para todos nós. Assim também médiuns
servem de intermediários nos processos de cura e podem também amparar, magnetizando, trazendo energias para que possam equilibrar as células do nosso corpo físico a partir de elementos espirituais que são ligados à saúde, à harmonia espiritual, à harmonia física, à harmonia mental. Os médiuns têm esse papel importante. E é na casa espírita que nós encontramos uma melhor informação, uma melhor educação, uma melhor conscientização para que nós possamos trabalhar de maneira equilibrada, segura e alcancemos resultados e possamos dormir melhor, trabalhar melhor, passar aos nossos filhos as lições ligadas aos valores do espírito, aos valores morais da vida. A vida que hoje em dia está tão conturbada, tão difícil para todos, em todos os lugares do planeta Terra. Da mesma forma, trazer alívio aos que sofrem e ajudar na propagação da fé. A fé é de origem divina. A fé é importante para que todos nós possamos perceber que é uma força que nós temos dentro de nós que vai crescendo, vai avançando, e quanto mais tivermos, mais consciência nós temos do nosso papel, do nosso tamanho na vida. Isso nos afasta do orgulho, nos afasta do egoísmo e faz com que nós passemos pela vida de acordo com aquilo que Jesus ensinou, na simplicidade. Mas ao mesmo tempo nós podemos saber manipular os valores materiais, mas com equilíbrio, de maneira a não nos tornarmos ávidos por possessões materiais que nos prendem ao mundo material, nos colocam de maneira egoísta muitas vezes, orgulhosa muitas vezes, e esquecemos do nosso futuro espiritual. Da mesma forma, trazer alívio aos que sofrem. Se nós já temos pessoas tomadas, espiritualmente falando, vamos chamar assim, onde passam por processos possessivos, é muito doloroso, é muito difícil. Tá? E cada vez mais difícil vai ficando, de maneira que a pessoa acaba se entregando completamente, se soltando, e a recuperação é muito brava. A casa espírita é um lugar onde as pessoas podem melhor encontrar apoio espiritual para as questões também de natureza física, mas espiritual e material. Há necessidade de fazermos, sim, a nossa rotina junto aos hospitais, junto aos médicos, as nossas consultas, os nossos exames, para que as coisas caminhem, e caminhem com segurança, para que nós saibamos o que é espiritual, o que é material. E termos essa certeza que nós estamos caminhando de uma maneira segura em relação à nossa saúde. Da mesma maneira, não transformar esse aspecto dentro da casa espírita ou fora, de cura, de trabalho relativo à saúde, ao consolo, à consolação daqueles que estão afetados por problemas físicos e espirituais, em mercadologia, em uma forma de ganhar dinheiro, porque a pessoa que vai auxiliar no plano material em relação aos espíritos, essa pessoa não pode misturar esses aspectos, porque essa capacidade de cura é atribuída aos médiuns de cura, e nem todo médium é médium de cura. É aquele médium capaz de se colocar entre a matéria e o espírito e saber servir de intermediário sem ficar querendo aparecer, sem ficar querendo faturar. Então é importante que nós saibamos separar as coisas. É a caridade pura. É o interesse em amparar, em ajudar. É a pessoa sentir-se útil dentro do plano divino aqui na Terra. E isso é feito em planos de humildade, de simplicidade, e não de orgulho, não de vaidade. Então, termos essa consciência, ao mesmo tempo lembrar que as preces são formas, assim como a fé, são formas extraordinárias de apoio e de ajuda. E podem curar, podem ajudar, porque o plano espiritual é atraído por preces sinceras. Então nós temos que nos educar em relação a esses procedimentos para que nós possamos ganhar segurança e sermos também como se fôssemos médiuns perante a vida, intermediários de informação, capazes de propagar essas ideias seguras, sadias, benéficas, educativas principalmente. A educação é muito importante dentro do espiritismo. Allan Kardec era um educador. Daí as suas obras todas chegarem para nós de maneira metodologicamente falando, mas que perfeitas, vamos chamar assim, perfeitas, porque nós percebemos a coerência que há nos ensinos. A prece, então, ela vem dentro desse sistema caritativo a partir do coração, da vontade de auxiliar. Então nós podemos muitas vezes estar numa reunião, aparece uma dificuldade, fazer a nossa prece sincera, aquilo vai auxiliar no ambiente. Mas essa música que estava agora um pouquinho nos preparando para a reunião também nos auxilia, porque eleva os sentimentos, eleva os pensamentos, eleva as intenções. E a intenção é fundamental dentro da doutrina espírita. Essa prece, então, ela vem do coração, ela vem lá do amor.
do lado realidade e do lado vida, associado ao nosso pensamento elevado, nobre, vai cada vez mais colocando segurança no meio ambiente e vai trazendo luz, porque vem respostas espirituais em forma de luz para nós quando nós oramos. Seja por nós ou seja pelo próximo, alguém em dificuldade. É importante que nós tenhamos em nossas mãos essas ferramentas e a prece é uma delas. Outra coisa interessante é lembrar que a cura, na verdade, ela vem do alto. Ela vem através dos Espíritos como instrumentos de Deus, nosso Pai. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E o homem desencarnado é um espírito. É um homem também. Ou mulher, não importa. É um ser humano. Consequentemente, não podemos cobrar por esses fatos, porque assim como nós temos a mediunidade, a capacidade de eventualmente doar os frutos necessários através dos espíritos, que são eles a origem dessas doações, nós podemos perder também essa mediunidade, conforme o uso que fizermos, ou o mau uso que fizermos dessa faculdade humana, vamos chamar assim, espiritual. Outra coisa interessante é lembrar que a justiça divina é que dirige tudo isso, e a lei de caridade é uma lei de justiça. Porque nós queremos ao próximo aquilo que é devido, que é o bem-estar, que é o progresso, que é a saúde, que é a lucidez, a sanidade mental, espiritual. Então nós precisamos perceber que nisso está o interesse que está acima das questões materiais, que a questão material não atinge, não alcança, mas o espiritual sim, o lado moral sim, o lado proceder bem ou mal sim, na escolha que é o lado moral é importante. Da mesma forma, lembrar então que isso está dentro do processo todo que Deus criou nas leis universais. Cada mundo recebe um conjunto de leis que é o mesmo, mas adequado àquele mundo, ao avanço daquele mundo. E os 10 mandamentos estão aí simplificados na forma de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Lembrar então que essa justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras, ela é plena de valores, e nós não podemos malversar, usar mal os valores que provêm do alto. Então, cabe a nós, na nossa simplicidade, que nós temos que nos esforçar para isso, compreender esses valores e saber utilizar esses valores em prol do próximo, sem querer destaque. Não render o exercício da prece, não vender esse exercício da prece, melhor dizendo. Não se pode, então, orar por alguém e depois querer receber alguma coisa porque fez uma prece pela saúde de alguém lá fora. Não faz sentido, isso não podemos cobrar. Se nós viemos a ter essa vontade de orar por alguém, não podemos cobrar. E antigamente as pessoas tinham esse hábito, né, de fazer preces pelos outros e tal. Hoje as pessoas precisam orar. Né? Todos nós precisamos orar. Então, não se pode vender esse trabalho de caridade perante as necessidades dos nossos semelhantes. Da mesma forma, não negociar coisas santas. Então não vamos ficar pensando em formas de auxiliar alguém e aí ficar cobrando de alguma maneira por isso. Não há como. Né? Então se alguém é capaz de eventualmente ter a possibilidade de fazer uma receita médica espiritual, vamos chamar assim, médium, que é um médium lá de receita, chamado médium receitista, não é médium de cura necessariamente, não é? Então, esse médium vai simplesmente ceder a receita gratuitamente. Se for um remedinho também, se for um remédio homeopático, também gratuitamente. Nós não podemos cobrar, de maneira alguma, se alguém tem essa mediunidade. Outra coisa interessante é que as bênçãos, né? Todas as possibilidades de favorecimento do próximo, no sentido do seu equilíbrio moral, do seu equilíbrio mental, espiritual, também eles devem ser trabalhados sempre como doação do ponto de vista da caridade, do amor ao próximo. A caridade é esse amor ao próximo, em todas as suas expressões possíveis, cabíveis, que nós possamos imaginar. Então, jamais, se nós tivermos a possibilidade, a propriedade, a qualidade mediúnica, não podemos, em maneira alguma, querer exacerbar a nossa posição, o nosso destaque público para cada vez mais divulgar ou favorecer a nossa imagem como elemento de cura, elemento assim, quando a cura é dada só exclusivamente a certos métodos, especificamente. É aquele que é capaz, então, de transmitir fluidos, energias que vêm do mundo espiritual e que ele é intermediário, ele tem elementos próprios no seu corpo espiritual, capaz de se ajustarem às necessidades daquela pessoa, naquele caso, e ali poder auxiliar, na medida daquilo que a pessoa precisa para se tratar, para se curar. Pode ser que não aconteça, mas o alívio sempre vem. De alguma forma vem.
Tem umas frases de Jesus que diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, de alguma forma, quando nós buscarmos o plano espiritual, buscarmos a ajuda de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nós de alguma forma teremos alguma compensação por aquele momento, por aquele tempo, por aquela dedicação. Porque Deus nos quer para a luz, para o progresso, não nos quer para o desespero, para a atrocidade, para o mal. Né? Outra forma interessante de pensar também, a mediunidade gratuita é um dom gratuito. Então não se trata de nada de extraordinário. Essa mediunidade, ela não é uma coisa assim que eu tenho mediunidade. Eu sou médium. Eu não vou vender porque eu tenho, porque posso vender. Não, não funciona assim. Não é como uma pessoa que às vezes tem fluidos, tem capacidade magnética, de doação de energias, não associa com a parte espiritual necessariamente, e consegue dar um passo de imposição de mãos muitas vezes. Existem certas práticas ainda hoje em dia que as pessoas só doam energia. Muitas delas têm interferência espiritual no meio, mas não percebem, não sabem, e acham que só elas são capazes de doar. Isso acontece, eles são médiuns. Eles são capazes de doar energia. São magnetizadores, vamos chamar assim. Ao tempo de Kardec isso era muito mais comum. Então a questão de saber quem é capaz de curar ou não, só o tempo vai dizer. Mas não é uma coisa assim tão simples, tão fácil. Mas existe, é uma realidade. E quando nós buscamos o plano espiritual, nós passamos a dormir melhor, passamos a sentir melhor, recebemos amparo nas operações muitas vezes, mesmo nos hospitais físicos. Nós temos ali sempre as entidades cuidando, e tem equipes espirituais que cuidam dessa área. Todos estão aprendendo, todos estão evoluindo, conforme o quadro de necessidades daquela comunidade, daquele núcleo habitacional, daquele pessoal daquela área. Outra coisa interessante é que lembrar que a mediunidade ela não é privilégio. Ela é colocada por uma pessoa que vai trabalhar, vai tomar consciência, necessita trabalhar, desenvolver aptidões, mesmo que já fez alguma coisa antes, ligada à parte espiritual. Então não é colocado de qualquer jeito. O plano espiritual é baseado em sabedoria divina, em inteligência. E Deus não fica jogando dados. Então as coisas funcionam de maneira bastante racional, bastante lógica, mas acima de tudo fundamentado numa chamada lei de amor, que atende às necessidades de todos, segundo a doutrina espírita, independente de quem quer que seja, porque são todos filhos de Deus, nosso Pai. Agora o esforço de cada um para galgar, para crescer, para evoluir, aí é uma coisa que diferencia sim perante a divindade. Não é? Outra coisa interessante também é que esse lado da mediunidade é um lado ligado à verdade. A verdade está ligada a Deus, nosso Pai. Então, nós verificarmos esse lado moral, esse lado mediúnico, não pode ter mentira, não pode ter jogo de interesse. Então é muito sério, é trabalhoso lidar com isso. Então, se às vezes nós temos uma mediunidade de cura, começamos a usar mal essa mediunidade, daqui a pouquinho o pessoal vem e nos tira daquele caminho, às vezes de maneira muito grave, muito séria. Porque nós estamos quebrando todo um processo. E para não complicar mais a nossa situação, às vezes somos tirados da Terra do ponto de vista do que se chama passar para o mundo espiritual. Então é muito sério tudo isso, né? Nós podemos usar esse capítulo como um capítulo bastante simples, mas de repercussões graves sobre a vida. Lembrar também que o lado material, ele deve ser levado muito a sério. Então não adianta ficar mentindo sobre cura, sobre saúde. Não podemos trabalhar dessa forma. Lembrar que também que não é profissão. Então quando alguém entra nesse campo com a mediunidade de curas, ele não pode vender isso, pode criar uma barraquinha e ficar atendendo lá e cobrando alguma coisa. Não vai funcionar, não vai dar certo. E o plano espiritual acompanha isso. Então, se ele tem uma mediunidade, ou seja, ele é intermediário entre o plano espiritual, espíritos, e os pacientes, o plano espiritual se afasta. Acabou o médium, de certa maneira. Ele continua ali achando que está. Ele tem muitas vezes o corpo todo preparado para poder fazer as doações, mas não vai alcançar os objetivos mais que estavam traçados para a programação dele, naquela encarnação, naquele espaço em que ele foi colocado. Da mesma forma também, não é uma arte, não é para exibir, não é também habilidade da pessoa, alguma coisa que conduz a efeitos extraordinários, não é
um Ronaldinho da bola no campo espiritual, que funciona magicamente, falando assim, extraordinariamente bem falado. Então, lembrar também que é como se fosse uma missão para cada um que assume aquele papel. Já no mundo espiritual, ele vem preparado, ele se prepara, se organiza, passa por todo o tempo necessário e vem cumprir essa missão aqui na Terra, como médium nesse campo. Então, muitas das frases de Jesus estão ligadas quando ele fala assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Na verdade, a ressurreição, como se coloca para nós, na doutrina espírita, é nós morrermos. A morte é a ressurreição, assim que diz o capítulo 6 do Evangelho dos Espíritos. Quando passamos para o mundo espiritual, o corpo morre, mas o espírito nasce no mundo espiritual, ou aparece no mundo espiritual, ressurge no mundo espiritual. Isso é ressurreição. Aqui na Terra, quando uma pessoa é ressuscitada, e os médicos fazem isso muitas vezes, é quando a pessoa perdeu algumas qualidades vitais, lá, a respiração baixou, o coração parou, tal, a pessoa vai lá, faz massagem. Sim, há uma ressuscitação ali, mas a pessoa não faleceu ainda, não desencarnou, porque quando desencarna, existem ligações em todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Eu citei o corpo espiritual logo no comecinho. É o corpo espiritual que tem os fluidos necessários para a doação, para quem trabalha magneticamente falando. Então, quando a pessoa desencarna, a pessoa morreu, é porque cortaram todas as ligações fundamentais. Né? E aqui também. Para que a pessoa pudesse exercer sua vida aqui na Terra. Então, não tem como voltar atrás mais. Então, os casos de ressurreição que nós vemos na Bíblia, na verdade, a pessoa não estava morta, estava próxima da morte. Talvez uma pessoa que entre no estado sonambúlico aí, e quase morto, se deixar, a pessoa acaba falecendo, porque começa todo um processo complicado. Mas se houver alguém que perceba e possa ajudar, a pessoa pode ser ressuscitada, fazendo exercícios próprios da medicina, como se conhece nos dias de hoje. Então, eu lembro de uma história de uma senhora que era parteira, que chegou aí até uma casa onde a criança nasceu e foi dada como morta. Só que ela desconfiou que a criança não tinha morrido ainda. A criança estava na mesa. Ela pegou um espelho e colocou próximo à boca. E ela percebeu que aquilo começou a jogar ar quente no espelho. Ela ressuscitou a criança, ajudou a criança a ressuscitar. Então, dessa vez a criança escapou. Mas deixada ali, tal, por um certo tempo. Lázaro, por exemplo, talvez ficasse mais uns dias lá no túmulo, realmente, de fato, morreria. Mas Jesus sabia que ele estava morto. E vocês vão ler isso lá, ele vive. Né? Agora, a morte, então, ela é muito assim. A hora que tem que, de fato, desencarnar, tem uns que demoram para ir embora porque falta um parente para ir visitar, para falar um adeus e tal. Na cabeça daquele que está desencarnando, a pessoa está ali ainda. Mas, na verdade, se passar um certo tempo, ele fica mais uns dias, mas se ele conseguir o que ele quer se despedir, às vezes, de alguém em particular, ou quer, então, de alguma forma, ser tocado por alguém que ele goste, daqui a pouco a pessoa vai embora. Às vezes demora porque não quer também desencarnar, fica insistindo ali. Mas aí quando as pessoas em torno percebem, ele dorme, e nessa dormida os espíritos vão e conseguem tirá-lo. Então, lembrar disso, é importante nós termos alguns conhecimentos para saber como é que funciona isso. Então, o desligamento, a morte, de fato, é dessa natureza. Quando cortar os laços fundamentais, ligados à vida, chegou, acabou, morreu, cumpriu o seu papel. Então, quando ele fala que ressuscitar os mortos, ele não está falando que a pessoa vai, de fato, desencarnar. Quem desencarnou, desencarnou. Essa é a realidade. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Na época de Jesus, havia muitos casos de processo semelhantes à lepra, semelhantes à hanseníase, hoje em dia assim chamada, mal de Hansen. Mas era tudo dado com lepra. Expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebesse. Então, esse dom de curar que Jesus condiciona aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 10, versículos 8, ele está ligado, então, a chamar a atenção sobre os discípulos que estavam ficando ali para trabalhar, junto àquela comunidade, e orientar a boa nova a respeito do Evangelho. Então, que haveria casos em que eles teriam que auxiliar a pessoa a voltar à realidade da vida, saindo daquele estado cataléptico, aquela coisa, dorme, não dorme, morre, não morre. Isso aconteceu com alguns casos. Então, nós temos isso no Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. É o caso da caridade em relação à questão da doação, no sentido de favorecer
a saúde, o bem-estar, o conforto. Pelo menos melhorar as pessoas para que elas possam ter confiança, valorizar a vida, cumprir o seu papel, cumprir os seus tempos ainda que restantes e serem auxiliados, serem amparados, serem consolados. Então, o nosso tema, dar de graça, basicamente é isso. Nós temos a consciência de que nós precisamos perceber o que interessa efetivamente, do ponto de vista espiritual, naquilo que nós temos na nossa relação humana, no momento que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, né? Com as implicações todas que isso tem sobre a nossa vida. Então, quanto mais nos educarmos dentro da doutrina espírita, daí a importância da casa espírita como um centro de divulgação de temas importantes para todos, desde criança, sim. Porque a criança é um espírito recém-ingresso, e muitos deles ainda lembram de muitas coisas de vidas passadas, às vezes. Então, nós temos que, né, por um certo tempo, aos pouquinhos mudando, a vida vai mudando a cada 7 anos, vamos acrescentando valores, mas se nós pudermos cedo começarmos já a ler sobre, saber, ouvir sobre a questão da vida espiritual, é importante, para que nós possamos crescer com segurança, né? E preparados, então, para melhor enfrentar a vida que nós vamos ter pela frente. E é uma coisa que vai educando, né? Nós passamos, então, a ficar mais centrados, mais objetivados em relação àquilo que nós precisamos fazer de fato na vida, o que interessa de fato na vida para nós, né? Para que nós não percamos tempo e também depois temos que voltar mais vezes aqui na Terra, ficar reencarnando aí para, né, maçã do barro, vou chamar assim. Né? Uma boa noite para todos. Se vocês puderem depois dar uma lida nesse tema, dar uma lida e veja o que tem a ver com vocês. É uma sugestão que nós deixamos. Muita paz para todos. Boa noite. Mestre amado Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, abençoa-nos, Senhor, auxilia-nos